Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém. Até aqui. Meus irmãos, nós tivemos nessa semana o Dia das Crianças. E quando nós olhamos para a palavra criança, filho, jovens, pequenos na Bíblia, nós temos várias citações. E a gente está aqui diante de uma das citações mais bonitas, mais citadas da Bíblia a respeito das crianças. E ela está no verso 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E nós temos muitas outras passagens se referindo, eu quero ler mais algumas a respeito das crianças. Salmo 127, de 3 a 5, diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear contra os inimigos à porta. Meus irmãos, a gente que tem muito filho, a gente sabe o tanto que as pessoas gostam de criança. Quantas experiências fantásticas nós tivemos com os nossos filhos, porque andar com o filho, principalmente quando está bonitinho, arrumadinho, é tirar o sorriso da boca das pessoas, é automático. E nós somos tendenciosos a gostar de filhotes, não só de gente, mas quando a gente vê um cachorrinho, quando a gente vê um gatinho, né? E tem alguns bichos que ficam feios quando grandes, por exemplo um porco, mas tem tanta gente que gosta de um porquinho, filhotinho. Uma vez eu ganhei, quando criança, um pintinho. O duro foi saber que o pintinho virava galinha. E aquele negócio que era tão bonitinho dentro de casa, de repente virou um bicho feio dentro de casa. Parece que não foi feito para ficar dentro de casa. E aí então, o que será que esse versículo ele diz? Deixai vir a mim os pequeninos, pois dele é o reino dos céus. Será que na Bíblia a gente tem somente
palavras brandas, palavras suaves a respeito das crianças. Eu vou ler alguns aqui para vocês. Provérbios 22:15 diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Vou ler mais. Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Tem um aqui que é um pouco mais pesado. Segura aí, papai. Segura aí, mamãe. Diz assim: não retires a criança da disciplina. Provérbios 23, 13 e 14. Vou ler. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares, ou seja, se a disciplinares com a vara, ela não vai morrer. Fica em paz. 14. Tu a fustigarás, tu castigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, ao mesmo tempo que existem versos que nos mostram a beleza, a graciosidade da criança, existem versos que mostram que as crianças, assim como nós, elas são pecadoras. Assim como nós, elas carecem da graça do Senhor. Mas então, o que esse texto quer dizer? Quando nós olhamos para Marcos, de uma forma geral, aí no seu capítulo 10, se a gente voltar os nossos olhos alguns versos anteriormente, nós vamos ver que Marcos escreve sobre a questão do divórcio. E as pessoas questionam o Senhor Jesus, por que Moisés então deu carta de divórcio, por que Moisés liberou que os homens então se separassem das suas mulheres. E Jesus diz o seguinte: por causa da dureza do vosso coração. Por causa da dureza do vosso coração, Moisés então permitiu. Então nós temos um pouco antes do nosso texto a dureza dos corações dos homens, dos adultos. E aí depois a gente vê nesse pequeno pedaço aí de 13 a 17 que há uma diferença entre o coração do jovem, o coração do adulto e o coração da criança. Parece que o coração do adulto já endureceu e parece que o coração da criança ainda está um pouco mais macio. E para que a gente entenda um pouco desse texto, nós vamos entrar no texto de baixo, que é a partir do verso 17. E o tema que eu proponho para essa noite é que o reino de Deus, ele pertence àqueles que não têm nada a oferecer por ele. O reino de Deus, ele pertence para aqueles que não têm nada a oferecer por ele. E nós podemos ver então que a partir aí do verso 17, eu vou ler mais uma vez, os irmãos acompanhem comigo, de 17 a 20, diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Meus irmãos, esse reino que ele é pertencente àqueles que não têm nada a oferecer, ele tem uma primeira característica, e a primeira característica é que ele é um presente. Esse reino, ele é dado. O reino dos céus, ele é dado das mãos do Senhor. Isso é que nós vemos aqui. A história é o seguinte: Jesus vem ensinando os seus discípulos sobre algumas coisas, e o livro de Marcos é um livro muito ativo, onde o Senhor caminha, e ele ensina, e ele cura, e ele faz milagres. E aí de repente, nesse momento, não é Jesus que vai atrás de alguém, mas é um jovem que vem correndo. O texto fala aqui, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. O homem muito provavelmente já havia ouvido falar de Jesus, e ele corre. E a sua reação ao chegar diante de Jesus é ajoelhar-se.
Muito provavelmente ele já tinha ouvido falar que Jesus era alguém diferente, a ponto dele se colocar de joelho. Naquela época só se colocava de joelho diante de alguém que era um mestre que você respeitava. E essa é a atitude daquele homem. E quando ele se ajoelha, ele pergunta assim: bom mestre. Bom mestre. Essa expressão bom mestre naquela época era usada somente para Deus. Eles só se referiam a Deus como bom. Então Jesus estranha aquela forma daquele homem se referir a ele, até porque Jesus sonda os corações. Jesus sabia já como essa história iria terminar. E Jesus sabia que ele não entendia que ele era realmente um Deus para que ele chamasse ele de bom homem. E aí então a pergunta dele é o seguinte: o que farei para herdar a vida eterna? E eu pergunto para você: o que você faz para herdar uma herança? Nada. Não é possível fazer nada. Herança é presente. Então nós não fazemos nada para herdar. E aí essa pergunta dele tem algo estranho, porque ele pergunta o que eu devo fazer para herdar o reino. Já demonstra que esse jovem não tinha um conhecimento correto sobre o reino de Deus. Não é possível fazer nada para que a gente ganhe uma herança. Não é possível fazer nada para que a gente ganhe um presente. E aí então, o texto continua. Ele estava ajoelhado, quando ele faz essa pergunta. E Jesus responde no verso 18. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus não responde com uma resposta. Jesus responde com uma pergunta. E Jesus vira para ele e fala: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é o próprio Deus. Jesus aqui não está fazendo uma afirmação de que ele não é Deus, mas ele sabia que aquele homem não conhecia ele como Deus. Quem era aquele homem? Nós temos várias informações, porque esse texto também esse texto também está escrito lá em Mateus e também está escrito em Lucas. Esse homem era um jovem, ele era rico, ele era importante e ele vem diante do Senhor Jesus. Aquele jovem tinha muitas qualidades para aquela época. E aí, no verso 19, Jesus então começa a responder. Ele faz uma pergunta, não deixa o jovem responder e ele mesmo começa a perguntar. Começa a responder: desculpa, sabes os mandamentos? E quais são os mandamentos? Se nós formos olhar na Bíblia, quando são escritos os mandamentos, lá em Êxodo 20, nós temos quantos mandamentos? 10 mandamentos. Quantos mandamentos são citados aqui? Não são 10. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás e honra teu pai e tua mãe. Alguém já tinha ouvido falar esse mandamento? Não defraudarás? Não está lá. São 6, não são 10. Tira 1, 5. Meus irmãos, sabe o que Jesus faz aqui? Jesus mostra os mandamentos éticos, os mandamentos morais para ele. E Jesus fala para ele quais são esses mandamentos. Por ele ser um jovem rico, provavelmente Jesus ainda faz um reforço. E ele usa esse não defraudarás, porque era muito comum naquela época que as pessoas ficassem ricas defraudando os outros. Acho que não mudou muito, né? Então Jesus faz um destaque, porque Jesus conhecia aquele homem. E por que então que Jesus, ele destaca somente os mandamentos morais? Sabe por quê, meus irmãos? Porque naquela época e até hoje, é comum que alguns judeus cumpram todos esses mandamentos. Existem pessoas que conseguem cumprir todos esses mandamentos. E parece que Jesus sabia que ele cumpria esses mandamentos. Porque logo no verso 20 nós lemos assim: então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Bom,
ele estava conversando com o próprio Senhor Jesus. Ele estava conversando com o próprio Deus. Se aquilo fosse mentira, muito provavelmente Jesus tinha repreendido ele nesse momento. Jesus não repreende ele. Ele fala que ele guarda todos os mandamentos e Jesus então não comenta sobre isso. Jesus não desaprova aquele jovem. Mas se Jesus tivesse citado os 4 primeiros mandamentos, o que vocês acham? Qual seria a postura daquele jovem? Qual seria a nossa postura diante dessa citação? Primeiro ele já errou, porque ele amava a Deus em segundo lugar, porque quando Deus confrontou ele, o amor dele era o dinheiro. Ele errou e muito provavelmente todos nós erraríamos. Tiago 2,10 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, ou seja, os 10 mandamentos e todas as demais, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, a lei do Senhor aponta para mim e para você, fazendo com que nós tenhamos uma necessidade de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a lei, nós vemos que não é possível conquistar o favor de Deus, porque nós pecamos em várias delas. Um outro homem, registrado lá em Lucas 10, fez a mesma pergunta para o Senhor Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde, diferente para esse homem: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso mostra para nós que não é possível que eu e você possa conquistar esse reino, porque todos nós estamos inaptos a conquistar esse reino. Esse reino pertence a quem não tem nada nas suas mãos. Esse reino pertence para aqueles que não têm como oferecer algo para o Senhor. Esse reino, ele pertence então para aqueles que, ele é pertencente daqueles que confiam em Cristo. Isso é o que nós vamos ver a partir do verso 21. Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, então vem e segue-me. Meus irmãos, primeiro o Senhor Jesus responde para ele com algo que ele podia responder positivamente, com algo que ele podia entregar. O Senhor Jesus cita os mandamentos que ele cumpria. Agora, a pergunta que ele fez lá atrás, o Senhor Jesus começa a tocar na ferida dele. Porque o Senhor Jesus responde para ele de uma maneira que dói profundamente na alma dele. Quando a gente olha com atenção para o texto, Jesus fitando o amor, eu fico imaginando o que deve ser uma fitada de Jesus, uma olhada fixa nos olhos, aquele olhar penetrante que entra por toda a alma. Eu lembro que meu pai não era Jesus, mas se eu tivesse fazendo uma coisinha errada, bastava aquele olhar. Quando o meu olhar cruzava com o olhar dele, passando por mim, eu já sabia que em casa ia ter alguma coisa me esperando. Gente, imagina essa fitada de Jesus. Eu acho que Jesus não precisava nem ter falado o que ele falou, mas mesmo assim Jesus falou, porque a gente não estava lá, a gente não ia entender essa fitada. E olha o que Jesus disse: só uma coisa te falta. Meus irmãos, eu acho que contém uma certa ironia nessa frase, só uma coisa te falta.
Porque para mim, imagina, vou dar um exemplo aqui, que o Cainã começa a resolver escolher errado qual é a menina que ele vai namorar e se casar. Essa menina não conhece a Cristo. E aí então as pessoas que amam ele em volta dele ficam preocupadas e dizem: Cainã, mas ela não é crente. Ela não é crente, mas ela é muito gente boa, ela é bonita, ela é legal, ela respeita os pais, ela trabalha, ela estuda. E aí ele vira para mim e fala assim: mas se ela só não é crente? Meus irmãos, isso não é só, não, é tudo. Sabe o que o Senhor Jesus disse para ele? O Senhor Jesus não disse só uma coisa te falta. O Senhor Jesus disse: tudo te falta, porque eu não sou o primeiro na sua vida. E todas as vezes, meus irmãos, que o Senhor Jesus não é tudo na nossa vida, tudo nos falta. Não é só uma coisa, porque nós vamos ver que essa coisa foi o suficiente para aquele jovem se despedir triste do Senhor Jesus. Vai, vende tudo o que tens. O Senhor Jesus, que sonda os corações, não sonda só o coração daquele jovem, mas sonda o meu e sonda o seu, sabe quais são as coisas que nós amamos acima dele. E ele está dizendo para nós nessa noite: abre mão disso, porque se você não abrir mão disso, você não vai conseguir entrar nesse reino, porque esse reino é um presente. Esse reino não é para quem tem algo a dar em troca, porque esse reino não tem preço. Esse reino não é para quem quer, esse reino é para quem Deus escolhe. E o Senhor Jesus disse isso para aquele homem, e aquilo doeu profundamente na alma dele, porque aquilo era o que ele mais amava. E todas as coisas que nós amamos acima de Deus é idolatria. E o meu coração e o seu coração é uma fonte, é uma fábrica de ídolos. Nós produzimos isso diariamente e nós temos que vigiar, porque a consequência foi aquele jovem fazer uma análise do seu coração. Ele colocou na balança o que seria para ele as riquezas dele e o que seria seguir a Cristo. Meus irmãos, infelizmente a riqueza dele pesou mais. Ele não consegue ficar livre daquilo que era o amor da vida dele. E o Senhor Jesus foi duro, porque o Senhor Jesus não falou só vai lá e vende, porque eu posso vender algo que eu amo, mas eu fico com dinheiro. Mas não foi isso. O Senhor Jesus falou: vai, vende, dá aos pobres tudo que você tem, e depois disso me segue. Meus irmãos, o Senhor Jesus está procurando esse tipo de seguidor. O Senhor Jesus está procurando seguidores que têm condições de largar tudo aquilo que afasta, tudo aquilo que distancia cada um de nós dele, mesmo que isso te custe aquilo que você mais ama em lugar do Senhor. E nós deixarmos muitas vezes aquilo que afasta cada um de nós do Senhor não é fácil. O Senhor Jesus não disse aqui para esse jovem que eu tenho uma missão fácil para você. Ele simplesmente disse qual é a missão. E ele está dizendo isso para a gente. Cabe a nós julgarmos se esse peso na balança é maior do que a glória de estar com Cristo, ou se nós vamos conseguir, seguindo a nossa vida, conseguir viver a nossa vida mesmo sem abrir mão daquilo que nos afasta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Meus irmãos, o Senhor Jesus está falando de um tesouro muito maior do tesouro que nós podemos conquistar por aqui. O Senhor Jesus está falando num tesouro do céu. É aquele tesouro que não estraga, que não se corrompe, que ninguém toma, que você não perde, que não tem data de validade, mas é um tesouro que é eterno. É um tesouro que somente aqueles que são chamados pelo Senhor vão desfrutar. E sabe qual foi a resposta deles?
verso 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Meus irmãos, como ele chegou diante do Senhor? Quem se lembra? Ele ficou sabendo que o Senhor estava passando, ele veio correndo e ele se ajoelhou diante do Senhor. Meus irmãos, o que aquele jovem queria era simplesmente que o Senhor Jesus confirmasse, dissesse para ele: você cumpre os mandamentos, você é rico, você é jovem, você é dono de muitas propriedades, vem, você já está apto para me seguir. Mas o que o Senhor Jesus ensina é que os valores do reino são muito diferentes do valor dessa terra. Os valores do reino são incomparáveis. Esses valores só podem ser discernidos espiritualmente. Quem sem a presença do Espírito Santo poderia trocar tudo o que tem para seguir alguém que muito provavelmente andava de chinelas sujas, mal vestido, não tinha uma casa para morar? Quem faria isso? E é isso que nós vamos ver aqui no nosso terceiro ponto, quando nós vamos ler do verso 23 ao 27. Sabe quem faria isso? Sabe quem faz isso? Sabe quem fez isso? Aqueles que são escolhidos por Deus. Somente aqueles que são escolhidos por Deus podem fazer isso. E o texto diz isso para a gente. Então Jesus, 23, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: discípulos, vocês estão vendo o que aconteceu aqui agora? Vocês viram o que aconteceu? Aquele jovem chegou correndo, se ajoelhou, perguntou para mim o que devia fazer, eu expliquei, mas ele não quis. Aí o Senhor Jesus vira para os seus discípulos e diz: quão dificilmente entrará no reino dos céus quem tem riquezas. E agora, o que eu faço? Jogo todo o dinheiro que eu tenho fora? Os discípulos estranharam aquilo. Mas Jesus insistiu e disse: filhos, quão difícil é. E agora a gente entende. Verso 24: para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. O Senhor Jesus não está fazendo aqui uma apologia em que ninguém pode ser rico, até mesmo porque a riqueza vem das mãos do Senhor. Mas o Senhor Jesus está mostrando que nada que alguém tem acima do amor ao Senhor pode entrar no reino dos céus. Nós podemos substituir. A riqueza talvez foi citada aqui para que eu e você pudéssemos pensar exatamente nisso. Será que todos os planos que eu faço na minha vida não é vislumbrando um futuro com um pouco mais de dinheiro? Será que todo o esforço que eu tenho na minha vida não seria pensar em ser rico algum dia? Todos os planos? Mas para outras pessoas talvez isso não seja dificuldade. Mas o que o texto ensina para a gente é que qualquer coisa em que nós confiemos que não seja em Cristo para entrar no reino dos céus, é suficiente para que a gente não entre nesse reino. E aí o texto continua: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Gente, quantas vezes eu já vi esse versículo citado assim fora de contexto e as pessoas tentando imaginar isso e condenando a riqueza. Não, o Senhor Jesus está dizendo que não tem como. Não é pela riqueza, muito menos pelo camelo e pela agulha,
mas é pela falta de confiança em Cristo. Meus irmãos, todas as vezes que nós confiamos nas nossas mãos, nós confiamos na nossa força, nós confiamos nas nossas habilidades, nós confiamos na sorte, nós confiamos no clima, nós confiamos em qualquer coisa que não seja em Cristo, nós estamos fadados a não termos uma resposta satisfatória. E aí então, aqueles homens, eles ficaram sobremodo maravilhados. Meus irmãos, talvez a tradução melhor da gente entender isso aqui não é maravilhado. Esse maravilhado aqui é diante de uma maravilha. Jesus fez muitas maravilhas. Diante daquela história, eles ficaram tão assustados, tão impressionados, da mesma forma quando Jesus multiplicou os pães. Eles estavam vendo uma maravilha diante deles. E não quer dizer que essa maravilha aqui, nesse caso, ela era muito positiva. Porque aqueles jovens pensaram o seguinte, ou melhor, aqueles apóstolos pensaram o seguinte: quem era aquele homem? Aquele homem era um religioso. Para ele chamar Jesus de bom mestre, provavelmente um judeu, provavelmente um fariseu. Ele respeita o mestre e ele fica de joelho de frente do mestre. Ele tem uma pergunta importante que, se eu e você ainda não fizemos, nós devemos fazer: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Você já se fez essa pergunta? Você tem segurança da resposta? Ele parece um modelo perfeito. Ele tem dinheiro. Muito provavelmente, tendo dinheiro, ele tinha posses, pessoas a seu serviço. Se vestia melhor do que o próprio mestre. Conhecia mais coisas que o próprio mestre. Coisas da vida, coisas de negócios. Mas diante da resposta, ele não foi aprovado. E quando nós olhamos para esse texto, e quando nós olhamos para a nossa vida, nós talvez fiquemos na mesma condição desses apóstolos que ficaram maravilhados, mas eles ficaram maravilhados de espanto. Sabe por que eles ficaram espantados? Porque eles perguntaram o seguinte: gente, se esse cidadão, que é um modelo para nós, não vai entrar nos céus, quem é que vai entrar? Pensa em alguém que você conhece e que você fala: isso aqui é um modelo, parece até que não peca. A gente tem um professor lá no seminário e todo mundo fala dele tão bem que fala assim: não, esse aqui não deve nem pecar. E de repente Jesus olha para ele diante de você e diz: esse aqui não entra no reino dos céus. Qual que é a sua sensação? Qual é a sua resposta, a sua afirmação? E agora? E eu? Se ele não vai, eu não passo nem perto. Olha a resposta do Senhor Jesus diante da pergunta dos discípulos. A pergunta é: então, quem pode ser salvo? Final do verso 26. Quem pode ser salvo? Se esse cidadão aí não for, quem vai ser? E aí o Senhor Jesus, mais uma vez, pega o seu olhar penetrante, mas agora não mais naquele jovem. Sabe por quê? Porque aquele jovem deu as costas e foi embora. Aquele jovem foi apresentado ao Evangelho. Meus irmãos, infelizmente acontece isso hoje. Acontece isso dentro da igreja, acontece isso fora da igreja. Pessoas são apresentadas à palavra de salvação, mas tem alguma coisa que impede. Alguns pensam: eu deixo isso para depois. Alguns pensam: não é a hora oportuna, eu estou jovem, eu ainda tenho algumas coisas para fazer. O texto não me dá mais detalhes. A única coisa que eu sei é que o Senhor Jesus não volta a falar mais desse jovem. Esse jovem vira as costas para o Senhor Jesus e vai embora. Mas esse jovem deixa uma lição para nós, porque o Senhor Jesus vai falar algo fantástico.
Fitando neles o olhar, verso 27, ele diz: para os homens é impossível. Meus irmãos, para os homens é impossível. Esse reino de Deus, ele não é um reino que ele pode ser comprado. Porque se pudesse ser comprado, aquele jovem teria conquistado. E muito provavelmente eu e você não, porque valeria muito dinheiro. Mas aquele jovem tinha muito dinheiro. E aí ele diz assim: contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Meus irmãos, que frase maravilhosa para mim e para você. O que para o homem é impossível, para Deus é possível. Tudo quanto nós olhamos e nos causa alguma dificuldade, nós sabemos que se aquilo for da vontade do Senhor, aquilo lá rapidamente, facilmente vai ser superado. Agora, esse texto aqui, nós não podemos sair do contexto. Ele está falando de salvação das nossas almas. E o que ele diz é que não há nenhum outro caminho a não ser a dependência de Cristo Jesus. Cristo Jesus tem nos chamado diariamente. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra, é um chamado do Senhor, mas nós devemos responder esse chamado positivamente. Certo? Acabei? Não. E as crianças? Onde ficam as crianças nesse texto? Vamos ver as crianças então. Graças a Deus que eu não li, gente, que tem tanto papel aqui. Não sei nem embora hoje. Vamos ler de novo. Marcos 10, de 13 a 16. Diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Meus irmãos, de um lado nós temos um homem rico, religioso, jovem, um homem que tinha tudo, e ele se apresenta diante do Senhor, primeiro cheio de autoridade. Ele sabia qual era o ritual certinho de se apresentar diante do Senhor. Ele afirma que ele cumpre os mandamentos. De um outro lado, nós temos apenas crianças. Quando eu olho para minha filha mais nova, eu sei o quanto ela é dependente da mãe dela. Sem a mãe dela ela não come, sem a mãe dela ela não dorme, sem a mãe dela ela anda toda suja. E aqui é a forma que nós devemos chegar diante do Senhor. Aquele homem chega diante do Senhor cheio de autoridade. E as crianças são colocadas diante do Senhor, com toda a sua humildade, com toda a sua dependência. E as crianças ensinam para nós que esse reino que não pode ser conquistado é um reino que é entregue às crianças, não porque as crianças não têm pecado, porque a palavra afirma que todos pecaram, não porque as crianças são melhores do que nós, mas aquelas crianças chegaram diante do Mestre, sem ter nada para oferecer para eles. E diante disso, Jesus diz: o reino não é desse homem, apesar de rico, apesar de jovem, apesar de religioso, apesar de todas as suas qualificações. O reino não é dele, o reino é das criancinhas.
Meus irmãos, que alegria é saber que eu e você somos considerados como criança diante do Senhor, que nós não temos nada a oferecer, mas que o Senhor nos amou, que o Senhor está nos chamando, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos chama e que o Senhor cuida de nós todos os dias, assim como uma mãe cuida de uma criança. Nós não podemos produzir nada por nós mesmos se não for dependente do amor do Senhor. E eu queria aplicar essa palavra para a gente terminar. Nós somos muitas vezes tentados a pensar que nós temos algum mérito, que nós lemos bastante a Bíblia, que nós conhecemos as historinhas desde pequeno, e que nós talvez tenhamos algo melhor do que aqueles que não conhecem a Deus. Mas nada disso é suficiente para que alguém seja salvo. Nada disso é suficiente para que alguém seja acolhido pelos braços do Pai. A única coisa é sermos considerados como crianças. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor todos os dias por fazer parte desse grupo seleto. Nós vemos a todo momento na Bíblia, quando nós olhamos os evangelhos, você tem um contraste entre Jesus toda hora rodeado de multidão. Era só ele ameaçar de fazer um milagre, vinha toda a multidão. Mas são poucos aqueles que ele acolhe. Como o salmista diz, assim como uma galinha coloca os ovos, os seus pintinhos sobre as asas, assim Deus faz conosco. O reino de Deus é exclusivamente para aqueles que não amam nada acima de Deus. Eu não sei se você sabe, mas você não pode amar nem os seus filhos acima de Deus, nem a sua esposa, nem o seu marido, nem os seus pais, nem o seu pastor, porque a palavra diz que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Que a gente todos os dias se lembre disso e que a gente possa todos os dias nos chegarmos a Deus como uma criança que não tem nada a oferecer e que precisa do Pai para que possa viver. Quantas histórias nós vemos de bebê que são rejeitados pelos pais e alguém não encontra a tempo e eles morrem. É triste a história, mas esse sentimento que nós devemos ter. Bebês que são abandonados, mas que são acolhidos por Deus, e somente Deus pode nos alimentar e cuidar de nós. Vamos orar, meus irmãos.